Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biossegurança. Hoje vou passar alguns conceitos básicos sobre o processo saúde e doença, para que vocês possam entender e absorver o quão grande e importante é a biossegurança dentro da área da saúde e de outras áreas. Então, nós vamos iniciar falando quais são os agentes. Os agentes são os que causam a doença. Eles também podem ser chamados de patógenos. Então, quais são os patógenos mais comuns? Os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários. Então, todos esses patógenos ou agentes, eles causam a doença no indivíduo. E a infectividade, ela trata-se da capacidade desses agentes penetrar e desenvolver dentro do organismo, multiplicando-se. Então, quando um vírus entra no organismo daquele indivíduo, ele pode ou não desenvolver e multiplicar. A gente sabe muito bem que existe o nosso sistema imunológico e que mesmo aquele vírus entrando no meu corpo, ele pode não desenvolver. Então, aí passa a ser algo, que o meu próprio organismo conseguiu retirar aquele vírus ali, aquele patógeno. Já a patogenicidade é exatamente aquele vírus ocasionar algum sinal ou algum sintoma naquele indivíduo. A infectividade é simplesmente penetração desse micro-organismo dentro do meu corpo e a sua multiplicação, o seu desenvolvimento. Já a patogenicidade é esse vírus ocasionar sinais e sintomas, ou seja, desenvolver aquela doença naquele indivíduo. E a virulência? Essa virulência é a capacidade desse agente causar casos graves ou fatais. Então, hoje nós observamos que a Covid-19, o vírus que ocasiona a Covid-19, ele tem vários tipos de cepas. E essas cepas, algumas, é lógico, dependendo da situação, podem levar a casos graves e a letalidade, mas hoje no Brasil surgiu uma cepa que é altamente grave, provoca danos maiores naquele indivíduo que adquire. Então, essa virulência é essa capacidade de ocasionar casos graves ou fatais. Já a imunogenicidade é a capacidade desse agente provocar infecção e induzir imunidade naquele indivíduo. Então, eu adquiri um vírus ali, fiquei doente, mas ao mesmo tempo adquiri imunidade, ou seja, a próxima vez que esse vírus vir a penetrar no meu organismo, o meu próprio corpo já tem a imunidade para retirá-lo ali. Já esses outros conceitos que eu vou trazer aqui para vocês entenderem um pouco sobre a diferença entre epidemia, endemia, pandemia, que são temas que estão muito atuais, mas nós temos uma dificuldade em entendê-los. A endemia são aqueles casos de doenças que estão controlados, não surgem mais casos naquele local. Vou dar um exemplo para vocês do vírus que ocasiona a dengue. Em algumas cidades, esse vírus já é endêmico, ou seja, durante todo o ano ali, eu vou ter uma certa quantidade de pessoas que apresentam dengue. À medida que esses casos vão aumentando, já deixa de ser uma doença endêmica e passa a ser uma epidemia, pois eu tive um aumento no número de casos daquela doença. Então, aqui, endemia é a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente populações em espaços característicos e determinados, em espaços restritos, Na cidade de Diamantina eu tenho tal doença que é considerada endêmica, na cidade do Rio de Janeiro eu tenho tal
doença que é considerada endêmica. Já a epidemia é quando essa doença ela tem um aumento no número da sua ocorrência. E pandemia é quando essa doença se instala, ela tem uma larga distribuição geográfica, atingindo vários países. É o caso da Covid-19 que nós temos em todo o mundo. E a etiopatogenia. Então, eu vou estudar como aquela doença ela se originou, como surgiu aquela doença. E o hospedeiro é a pessoa que vai receber aquele micro-organismo e que vai acabar desenvolvendo aquela doença ou não. Ele desenvolve a doença porque ele não tem imunidade para tal, né, para eliminar aquele tipo de micro-organismo, ou ele simplesmente vai adquirir aquele micro-organismo, mas o seu corpo já tendo imunidade, ele consegue reverter a situação. Então, o hospedeiro é um ser vivo que tem todas as condições naturais para que aquele micro-organismo ele consiga sobreviver, né? Que aquele agente infeccioso consiga sobreviver. E a suscetibilidade é quão frágil aquele indivíduo né? O quão aquele indivíduo ele pode adoecer diante daquele micro-organismo. E resistência. Então, a resistência é um conjunto de mecanismos que o nosso corpo tem e que serve de defesa contra a invasão e multiplicação dos agentes infecciosos. Então, mesmo eu adquirindo aquele micro-organismo, eu sou resistente, aquele micro-organismo não consegue se desenvolver dentro do meu corpo. E a sazonalidade é quando algumas doenças elas têm a tendência em repetir na mesma estação do ano, né? Então eu sei que ali no inverno a chance de surgirem inúmeras doenças respiratórias é maior, porque os vírus que ocasionam as doenças respiratórias eles têm essa certa sazonalidade, eles surgem em determinadas estações do ano. O reservatório pode ser tanto ser humano, animal, planta, enfim, que vive normalmente e se multiplica ou sobrevive, e do qual tem o poder de ser transmitido a um hospedeiro susceptível. Ou seja, o reservatório é aquele indivíduo que oferece chance para aquele micro-organismo desenvolver, ele não provoca doença naquele micro-organismo, mas ele pode sair dentro daquele indivíduo, mas ele pode sair daquele indivíduo e transmitir para outro indivíduo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com o vírus da gripe, ela não apresenta sinais e sintomas algum, mas o vírus está ali dentro, ela espirra ou sei lá, nem espirra, mas acaba que alguma secreção sai ali e ela pode transmitir para um outro indivíduo, porque ela passa a ser um reservatório daquele micro-organismo. E o surto? O surto, ele acontece em regiões delimitadas, em espaços menores, né, como colégio, creche. Então, é uma doença que acontece do nada. Então, eu tenho ali uma creche que 5 crianças surgiram com caso de diarreia. Então, isso é considerado um surto, porque aconteceu em uma área delimitada. E vetor são seres vivos que veiculam o agente desde o reservatório até o hospedeiro, né? O caso do Aedes aegypti que nós estamos vendo aqui no desenho. Por que ele é considerado um vetor? Porque ele pega o vírus, ele suga o vírus de um indivíduo que está com o vírus da dengue e ele vai em outro indivíduo que não tem o vírus e transmite esse vírus àquele outro indivíduo. Então, o vetor é isso, ele vai passar o vírus ou o micro-organismo de um indivíduo até outro. Ele é um veículo para que essa doença seja transmitida.
E tudo isso é para que vocês consigam entender um pouco sobre o processo saúde-doença. Antes, né, pela história, a gente consegue identificar que a saúde era não estar doente. Mas hoje nós percebemos que a saúde, né, o conceito saúde, ele vai muito além de apenas não estar doente. Ele traz inúmeros fatores que favorecem a nossa saúde, como alimentação, lazer, qualidade de vida, enfim. Eu percebo que o conceito saúde ele é muito mais amplo hoje. Então, acaba que é um pouco mais difícil entender todo esse processo saúde-doença quando você não consegue identificar que um lazer favorece a saúde, que a qualidade de vida daquele indivíduo favorece a sua saúde. Então é algo dinâmico, não é algo que, Nazaré, apenas não ter o vírus significa que a pessoa está saúde? Não. Tem saúde? Não. Né? É algo muito além disso tudo aí. Então aqui eu trouxe só uma figurinha para que vocês consigam entender um pouco sobre questões, fatores que favorecem a nossa saúde ou o nosso adoecimento, né? Nós temos aqui a questão da insônia, da ansiedade, que são doenças consideradas do século. Então, vamos lá para a história natural de todas as doenças. Todo o histórico da doença, ele vem diante dessa tríade ecológica, né? Eu tenho um hospedeiro, eu tenho um agente e eu tenho um ambiente. Esse hospedeiro, né, ele vem muito diante, vamos dar um exemplo do homem, né, do ser humano. Vai depender da sua idade, do seu sexo, da sua ocupação, escolaridade, enfim, características genéticas. Então, para que aconteça o adoecimento desse hospedeiro, desse indivíduo, eu tenho vários fatores que favorecem ou não. Os agentes, né, nós temos agentes biológicos, que são os micro-organismos que eu tanto falei para vocês, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Temos os agentes químicos, temos os agentes físicos também que podem provocar o adoecimento desse indivíduo. E o ambiente de forma geral, né? O clima pode favorecer ou não algumas doenças, poluição, acidentes, infecções, enfim. Então, essa tríade ecológica, ela explica muito bem todo esse histórico do adoecimento de um indivíduo, né? E esse homem acaba que ele constantemente ele responde a um estímulo patológico, né? Se Nazaré adoeceu, é porque ela está de certa forma, respondendo a algum estímulo que o corpo dela recebeu. E isso pode resultar tanto na recuperação do indivíduo, como na cronicidade dessa doença, ou seja, uma doença que permanece ali, ela não tem cura, mas ela tem um certo controle, invalidez ou morte. E essa história natural, né, das doenças, ela tem uma divisão em duas fases. Eu tenho o período pré-patogênico, ou seja, aquele período que antecede o meu adoecimento, e eu tenho o período patogênico, que é exatamente o período em que eu me encontro doente. Então aqui, não há doença propriamente dita no período pré-patogênico, né? Isso significa que eu não tenho nenhum sinal e nenhum sintoma daquela doença. Existem condições que podem favorecer o seu aparecimento e há pessoas que não apresentam o mesmo risco de adoecer. Né? Eu sei muito bem que os fatores genéticos eles interferem no adoecimento do indivíduo e sabemos também que, né, cada um tem uma suscetibilidade genética. Então, esse período pré-patogênico, o indivíduo não apresenta sinais e sintomas daquela doença. Já a fase patológica, ela divide-se na fase pré-clínica e na fase clínica. A fase patológica significa que o paciente está doente.
Ele apresenta aquela doença, né? Não é um período que antecede a doença. Eu já estou doente, mas essa fase pré-clínica, além de eu apresentar o micro-organismo no meu corpo, eu não apresento sinais e sintomas daquela doença. Então, aí nós falamos que é uma doença que pode ser subclínica ou evoluir para a cura ou progredir para a fase clínica. Que a fase clínica, sim, a fase clínica já apresenta, aquele indivíduo apresenta todos os sinais e todos os sintomas, desde manifestações mais leves, medianas, graves, pode apresentar uma evolução aguda ou uma evolução crônica. Então, esse período patogênico, né, ele pode também ser dividido na fase de incapacidade residual. A doença ela não progrediu até a morte, né, mas também não houve cura completa. Eu sei que aquele indivíduo ele ainda apresenta aquela doença, mas ele não veio a falecer. Então, as alterações anatômicas e funcionais se estabilizam através do efeito de medidas terapêuticas ou do próprio curso natural da doença. Então, acaba que aquele indivíduo, ele ainda não apresentou cura completa, mas pode ser que ainda venha a ter esse processo de cura. Aqui é só mostrando para vocês, né, toda a questão da fase pré-patogênica, ou seja, que antecede a doença no paciente, e a fase patogênica, ou seja, aquele paciente já está doente. E eu vou dividir na fase pré-clínica, que ele não apresenta, ele está doente, mas ele não apresenta sinais ou sintomas, e a fase que é considerada clínica, que ele já apresenta sim alguns sinais e sintomas e pode evoluir para a fase de incapacidade residual, que pode provocar até uma certa invalidez. Ele não morreu, ele permanece doente, mas é como se aquela doença tivesse estabilizado, ela trouxesse algumas complicações àquele indivíduo, né? Então aqui vocês podem perceber que foi dividido, e mais à frente eu vou trazer para vocês a divisão das atenções que a saúde tem, né? A atenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. A prevenção primária ou atenção primária, ela trabalha na promoção, na profilaxia de doenças. O indivíduo não está doente, mas eu tenho um processo de educação daqueles indivíduos para que eles não venham a adoecer. A prevenção secundária, o paciente já está doente, né? Mas eu já faço o tratamento daquele indivíduo a fim de buscar uma cura. E a prevenção terciária, ela vem justamente reabilitar. O paciente passou por um processo de doença, ele teve a fase de incapacidade residual, né, que traz inúmeras complicações ou uma certa invalidez, e ele acaba tendo que fazer um processo de reabilitação. Aqui, da mesma forma, né, traz todo esse histórico natural da doença, essa evolução da doença, desde o período pré-patogênico, que eu não apresento sinais ou sintomas, até o período patogênico, que eu já vou apresentar meus sinais e sintomas, chego à cura, ou então eu tenho uma certa invalidez através das complicações que aquela doença me trouxe. Então, quais são esses determinantes, né? São fatores que afetam o estado de saúde do indivíduo. Então, tudo que determina o meu processo de saúde ou adoecimento, né? Podem ser considerados fatores de risco ou de proteção. Então, ali eu tenho os fatores biológicos, genéticos, que eu já falei para vocês, o psicossocial, cultural, socioeconômico e também o ambiental. Mais uma vez, aqui trazendo para vocês toda essa questão, né? Porque eu tenho determinantes,
que vão levar esse indivíduo a ter saúde ou levar esse indivíduo a ter uma doença. Por exemplo, os fatores congênitos, né? Que são aquelas doenças que a criança já nasce com ela. Isso já é algo que faz com que os profissionais da saúde identificam que aquele indivíduo tem uma doença, né? É lógico que aquela doença ela pode ter um tratamento ali contínuo, a criança pode viver super bem, mas existem outros fatores congênitos que realmente acabam deixando aquela criança muito mal. E assim por diante, né? Fatores ambientais, culturais, etc. Então, aqui nós temos os determinantes biológicos, né, relacionadas ao hospedeiro homem. Então, eu tenho toda a característica constitucional daquele indivíduo. Por isso que nós estudamos a anatomia e a fisiologia, para que consigamos entender que cada indivíduo é único e cada indivíduo ele pode ser mais susceptível a uma doença do que outro. Então, vale muito aí a questão do sexo, da idade, da cor dos olhos, da altura, da raça, do tipo de cabelo. Então, todos esses fatores, eles podem sim indicar uma suscetibilidade ou não a determinada doença. E os psicossociais são determinantes voltados à mente daquele indivíduo. Quando a mente ela não está bem, o corpo acaba adoecendo. Então traz aí a questão da raiva, da angústia, da ansiedade, do isolamento que nós estamos vivendo agora com essa pandemia da Covid, né, onde que as pessoas se encontram mais isoladas, o estresse aumenta, então tudo isso aí interfere na questão mental desse indivíduo e acaba levando a hipertensão arterial sistêmica, gastrites, asma, depressão, enfim, inúmeras doenças. E os determinantes culturais, né? São fatores relativos ao estilo de vida. Como que eu levo a minha vida? Como eu entendo o que é certo e o que é errado? Então, traz muito da educação, das crenças e hábitos de vida daquele indivíduo. Então, o consumo de álcool e drogas, se aquele indivíduo acha que beber o deixa mais alegre, é bom para ter mais amigos, acaba que essa questão da sua crença, de crer que isso é algo bom, pode levá-lo a um adoecimento também. Aqui mostrando para vocês a questão de fumar, né? O cigarro antes era considerado, quem fumava era considerado chique, poderoso, hoje não mais. Mas aqui traz a questão cultural. E os determinantes socioeconômicos, né? A questão de poder de compra. Eu disse para vocês que o lazer, ele traz qualidade de vida. E a qualidade de vida leva a uma vida mais saudável. Então, se eu não tenho condições econômicas para realizar determinado tipo de lazer, pode ser que isso favoreça o meu adoecimento. A questão da habitação, do emprego, da alimentação, enfim, né? Tudo isso aqui passa pelo poder de compra. E os determinantes ambientais, é lógico, eles podem favorecer e favorecem muito com a doença e a morte, porque à medida que eu tenho um desequilíbrio ecológico, eu favoreço o surgimento de algumas doenças. E aqui mostrando para vocês questões de contaminação, né? Aqui nós temos um caso de agrotóxicos que ocasionam vários tipos de cânceres, então é comum, né? A utilização de agrotóxico para que eu tenha ali uma produção em alta escala de determinado alimento, mas isso provoca danos à nossa saúde. E aqui, só trazendo para vocês essa questão da prevenção primária, secundária e terciária, né? Prevenir é evitar que aquela doença aconteça, mas em alguns casos de prevenção, como a secundária e a terciária, o paciente já adoeceu ou o paciente já está doente. Então, eu preciso fazer algo àquele paciente para que traga qualidade de vida.
A prevenção primária ela é muito realizada pelas ESFs, porque é algo que eu percebo que meus pacientes não estão doentes, mas que eu posso promover a saúde, eu posso proteger a saúde daquela minha população, através do planejamento familiar, saneamento básico, controle de vetores, vacinação, uma das coisas que mais realizamos nas ESFs, né, e é uma forma de prevenção primária. Prevenção secundária, também realizamos muito dentro das ESFs. Aqui eu mostro para vocês o exemplo da prevenção, né, da coleta do Papa Nicolau, que é para analisar precocemente o surgimento do câncer do colo do útero e já realizar um tratamento precoce, para não deixar aquela pessoa ter algo muito mais grave, né? Os exames que nós realizamos, talvez o paciente chegou com alguma sintomatologia, eu vou solicitar algum exame para identificar se realmente aquele paciente está ou não com algum tipo de doença. E a prevenção terciária, ela traz muita reabilitação daquele paciente, né? Seja pela fisioterapia, seja pela terapia ocupacional, seja mudando de emprego, porque aquele emprego ocasionava algum transtorno, principalmente transtorno psicológico. Enfim, é uma forma de reabilitar aquele paciente. E aqui trazendo para vocês, mais uma vez, o quadro, né, para fixar essa questão, né, tanto dos estágios da doença, dos níveis de prevenção e do tipo de medida ou ação que nós profissionais da área da saúde temos diante daquele paciente. Então, a prevenção primária. O paciente não está doente, ou seja, ele está no período pré-patogênico e eu vou atuar na promoção e proteção da saúde desse indivíduo. Já na prevenção secundária, o paciente está no período patogênico, ele está com alguma doença. Eu vou realizar o diagnóstico e o tratamento precoce, para que aquele paciente não venha chegar aqui na prevenção terciária, não precisar, por exemplo, de uma reabilitação. Então, esse aqui já é o período patogênico tardio, aquela pessoa já apresenta inúmeras complicações diante daquela doença que ele teve. Aí sim vai entrar a questão da reabilitação. Aqui também vocês podem estar percebendo, né, as questões, mais um quadro dividindo a questão da pré-patogênese, da patogênese, as sequelas que o indivíduo tem, a prevenção primária, secundária, terciária. Então, qualquer dúvida que vocês apresentarem, tanto referente ao tema que eu trouxe hoje para vocês, quanto do tema da aula anterior, podem entrar sim no fórum, mesmo que não seja referente à aula. Tirem as dúvidas. Alguns eu sei que não apresentam internet, então tem dúvida, né, de participar da aula no momento que o professor está ali, mas envie e-mail. Através desse e-mail eu consigo responder para vocês também, tá? Então eu trouxe hoje essa aula para vocês porque é importante na biossegurança você entender como que acontecem as doenças. Por que que hoje é preconizado uma pessoa ficar 14 dias isolado? Porque eu sei que aquele vírus ele leva 14 dias para desenvolver os primeiros sintomas ou sinais naquele paciente da COVID. Então eu sei que isso pode acontecer, eu sei que eu posso estar com aquele vírus, mas eu posso não estar apresentando nenhum sinal e sintoma. Então isso é importante para que consigamos entender melhor o nosso papel diante da biossegurança. Então até a próxima aula. Abraço a todos.